A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, para nós continuarmos a nossa série de exposições, nossa série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós colocamos o nome dessa série de Plena Alegria, por se tratar do tema central dessa carta, né? Paulo ele dá uma ênfase muito forte, né, no tema da alegria, no assunto da alegria, e esse tema está contrastado com o sofrimento também, né? Paulo vai dizer um pouco mais à frente que ele aprendeu, né, ele aprendeu de fato na sua vida a ter fartura, a ter falta de algumas coisas também, mas ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Então esse tudo posso, né, naquele que me fortalece, isso aponta para a satisfação que o apóstolo tem em Deus, que é essa plena alegria que ele carrega em ser um participante tanto dos sofrimentos de Jesus, como também da alegria que é eterna. Então isso é muito interessante. Glória a Deus, nós estamos aqui. Que bom nós estamos de voltas, né, nesse estudo, nessa série. Nós, como eu disse, chamamos a série de Plena Alegria e com isso nós estamos enfatizando aqui, meus irmãos, a importância, né, a importância da alegria cristã em nossa vida diária. Mas talvez muitas pessoas ao ouvir isso podem perguntar, existem alguns tipos de alegria, pastor? Existem outros tipos de alegria? E a resposta é sim, né? Não é que existe tipos de alegria, mas existem alegrias que têm de fato prazo de validade. Existe a alegria deste mundo, existe a alegria que vem de um momento alegre, que vem de uma conquista, de um sonho realizado, mas sim, existem vários tipos de alegria nesse sentido. Mas a alegria cristã, meus irmãos, isso precisa ficar muito claro, é muito mais do que um sentimento. A alegria cristã não é apenas um sentimento, ela é de fato um estado. Como assim, pastor? Como assim? Eu vou explicar. Ela não é, a alegria cristã, ela não é uma realidade que advém das coisas, como dinheiro, emprego, cônjuge, amigos, status social, posição de prestígio e etc. Não, a alegria cristã, ela não vem das coisas, ela não tem um prazo de validade. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Quando essas coisas se acabam, quando o dinheiro acaba, quando perdemos pessoas, né, quando perdemos emprego, essa alegria que advém dessas coisas, ela também se perde juntamente com as coisas.
Mas a alegria cristã, ela não é apenas um sentimento, ela é muito mais do que um sentimento. Ela é um estado. Não é que eu sinto, não é que nós cristãos sentimos a alegria, é que nós temos a alegria. A alegria é um estado, eu estou alegre, eu sou alegre. Então, isso aponta muito mais para o nosso ser, não apenas para aquilo que nós estamos sentindo no momento. Então, essa é a alegria cristã. A alegria que nós estamos pregando aqui, essa plena alegria, ela está enraizada, ela está alicerçada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É claro que na mente de quem não provou essa alegria que nós estamos dizendo aqui, ela parece ser algo subjetivo, né? Parece ser subjetiva, ou até mesmo fruto apenas de um pensamento religioso. Afinal, todos os religiosos dizem terem alegria no seu Deus, né? Então muitas pessoas acabam limitando essa alegria, né, apenas a esse sentimento, apenas a algo que advém da religião, mas não é essa alegria que nós estamos dizendo aqui. Ela não é fruto de um pensamento religioso ou até de um sentimento religioso. Não, nós sabemos muito bem que não é dessa forma. Eu posso, por exemplo, falar para você sobre um chocolate tal que eu comi, fiquei impressionado como ele era delicioso. E você poderá acreditar, mas isso não fará diferença direta em sua vida. O que eu quero dizer com isso? O que vai fazer você entender e provar essa realidade, esse sabor, é você ir direto à fonte, né? Então eu posso falar para você, olha, o chocolate é maravilhoso, e você pode ouvir e falar, poxa, deve ser, ele está falando, mas você não saberá, você não terá certeza se você não provar, se você não ir direto à fonte. E é isso que nós estamos dizendo aqui, e é isso que Paulo está falando nessa carta. Nós precisamos da alegria que vem de Cristo, e nós só poderemos provar essa alegria uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, né? Então nós só podemos chamar essa alegria de plena ou completa uma vez que nós provamos isso no nosso próprio ser. A carta de Paulo aos Filipenses é um convite a experimentarmos a alegria completa em Jesus. A alegria que vem não de um prazer momentâneo, né? Não de um salário que ao perdê-lo eu também me perco. A alegria que só vem de Cristo Jesus. Essa é a alegria plena, essa é a alegria completa. E de que forma o Senhor nos dá essa alegria? Ele nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. E isso daqui é algo incrível. Jesus me dá da sua alegria, me dando Ele mesmo, me dando de sua presença. Glória a Deus. E eu quero convidar você para nós meditarmos hoje no texto. Hoje nós iremos terminar o capítulo 1. Então você vai abrir a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30. Amém? Você já achou aí? Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, está escrito assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque
Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Uau, que texto maravilhoso, que texto incrível, meus irmãos. Nós estamos aqui finalizando o primeiro capítulo, né, de Filipenses, dessa epístola, né? Mas nesses pequenos versos há tanta lição, meus irmãos, que nós podemos aprender. Essa justamente, exatamente é a glória da palavra do Senhor. Quando nós entendemos o contexto, o todo do livro, aquelas pequenas porções da Escritura se tornam tão incríveis a nós que causa aquela sensação de maravilhamento. É assim que eu me sinto quando eu passo a meditar na Escritura Sagrada. É assim que eu me sinto quando eu olho, quando eu entendo o contexto da carta e eu começo a ler os pequenos trechos, mas entendendo o todo. Então isso traz para mim uma sensação de maravilhamento. Eu falo, uau, olha que incrível, olha o que a palavra de Deus está dizendo. É assim que eu me sinto toda vez que eu me debruço diante da Bíblia Sagrada. Aqui, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo. Aqui nós temos o prisioneiro Paulo. Aquele que está algemado nesse momento, de uma forma inacreditável, o homem mais livre, o homem mais alegre do mundo. Uau, como assim? O prisioneiro que deveria estar se vitimizando, né, como nós dizemos aí, chorando as pitangas, reclamando do sofrimento, esse prisioneiro está agora nos ensinando contentamento, nos ensinando satisfação em Deus, estarmos completos em Deus. Eu tenho repetido isso, mas é muito necessário. Esse é o contraste, é o paralelo mais lindo que nós encontramos nessa carta. Como que pode um quadro de sofrimento ser pintado, mas ter nele uma expressão enorme de alegria, uma expressão enorme de satisfação? Então é isso que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, é isso que nós vemos na própria vida do apóstolo Paulo. Ele pode estar sofrendo, mas ele está alegre. E ele é alegre, porque essa alegria, ela não vem da ausência de sofrimento. E aqui mora uma lição que nós devemos aprender. Muitos cristãos, por exemplo, muita gente, quando vem para a fé cristã, quando se arrepende, quando se converte, quando é convertido, eles acham que, por um momento, né, que ser cristão significa ausência de sofrimento, significa ausência das provações, mas isso não é verdade. Uma vez que nós estamos em Cristo, não é que nós não sofreremos mais, mas é que mesmo em meio ao sofrimento, nós estaremos completos, estaremos alegres, estaremos satisfeitos, porque Cristo e a alegria em Cristo é maior do que todo sofrimento, é maior do que qualquer coisa que pode acontecer na nossa vida. Então, nessa porção aqui das Escrituras, meus irmãos, o apóstolo ele traz uma linguagem, uma certa linguagem militar, né, em alguns versículos, sobre a fé. A expressão estão firmes, estáis firmes, no grego seria o mesmo que um soldado está plantado em o seu posto, né? Então é uma certa linguagem militar. O começo do primeiro versículo, na NAA, diz o seguinte: vivam de modo digno do Evangelho. As versões mais antigas dizem portai-vos de modo digno do Evangelho. A NVI diz o seguinte: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. É muito legal você comparar algumas versões, comparar algumas traduções, para que você chegue a um consenso, para que você chegue a uma interpretação mais completa. Cada versão completa a outra. Então é importante você ter mais de uma Bíblia na sua casa, no seu celular, para que você possa comparar e extrair dali o significado mais profundo.
Então, todas elas estão falando, estão trazendo a mesma ideia, só que estão colocando essa ideia de forma diferente. Então, o que seria isso que Paulo chama de viver de modo digno do Evangelho? O que significa isso? Significa nós sermos e vivermos coerente com a mensagem que nós carregamos e pregamos. Ou seja, andarmos em coerência, andarmos conforme aquilo que nós falamos, conforme aquilo que nós pregamos. A doutrina, a teologia, o evangelho genuíno precisa produzir necessariamente vida em nós. O evangelho, a doutrina que nós aprendemos, não é apenas informação para inchar nossa mente. Ela deve produzir vida em nosso coração, ela deve produzir transformação, deve trazer ética para o nosso viver diário. Então, tudo que nós falamos deve ser acompanhado pelo que nós fazemos e o modo com que nós vivemos. Tudo o que nós falamos deve ser acompanhado por aquilo que nós vivemos, pelo modo com que nós vivemos. Você consegue entender isso? Eu não posso apenas dizer que sou cristão e não viver como cristão e não dar testemunho de um cristão genuíno. A fé que eu digo professar deve produzir em mim caráter, deve produzir em mim transformação, e isso tem que refletir na minha vida e na sua vida diária. Não é apenas informação aqui, é informação que vem aqui, desce ao coração e termina aqui. Nós temos responsabilidade, embora Deus seja soberano, nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade é nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Os filipenses, assim como todos nós cristãos, deveriam viver como pessoas realmente convertidas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Ou seja, se o nosso cristianismo ele não produz vida, não produz ética, coerência, o problema não está no Evangelho. O problema não está na mensagem que nós carregamos. O problema está em nós. Se esse Evangelho não tem produzido vida em nós, o problema não é o Evangelho, o problema está em nós. Paulo diz que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. Eles precisavam colocar em prática tudo o que haviam recebido. Meus irmãos queridos, nós precisamos dessa coerência. Essa alegria em Cristo, ela só será uma realidade em nossas vidas se nós vivermos de modo digno do Evangelho. Essa plena alegria só será uma realidade em mim, em você, se realmente nós vivermos uma vida que seja digna do Evangelho. A fé que nós abraçamos precisa mudar, precisa moldar o nosso caráter. Você consegue entender? Não, o próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como um servo, ele é como alguém que constrói a sua casa sobre areia. Os ventos vêm, tudo vem e essa casa simplesmente cai. Vem a tempestade, a casa cai. Né? Então, e ele, em contraste com isso, diz que quem ouve as palavras dele e pratica, ele é como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. E a rocha fala sobre alicerce, né? Fala sobre fortaleza. Pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas ela não vai levar a casa não vai cair, porque ela está firme, ela está solidificada, está estruturada na rocha que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, perceba que não há distinção entre crer no Evangelho e praticar o Evangelho. As duas coisas precisam andar juntamente. A fé que nós abraçamos precisa mudar e moldar o nosso caráter. A vida cristã definitivamente não é
um parque de diversões. Não é. Mas o cristão genuíno que desfruta da comunhão do Evangelho, que contribui, né, usando as palavras de Paulo, que contribui para o progresso do Evangelho, ele vive de modo digno também do Evangelho. Não tem como separar essas coisas, né? Ele vive de modo digno do Evangelho, vivendo em plena alegria, mesmo em meio ao sofrimento e mesmo em meio às dificuldades. A maior arma, meus irmãos, contra os ataques do diabo não é um sermão poderoso. A maior arma contra os ataques do diabo não é um teólogo academicamente, né, um teólogo academicamente preparado. Não. A maior arma contra os ataques do diabo é a coerência dos cristãos, é o modo como os cristãos vivem, é o testemunho genuíno, o testemunho verdadeiro, é o testemunho verdadeiro dos filhos de Deus. O inimigo luta todo dia para roubar a sua alegria, para desencorajar a sua fé. Paulo ele sofreu ataques em Filipos e sofre ataque agora preso em Roma, mas ele encoraja os filipenses a viverem de modo digno do evangelho, para que esse mesmo inimigo não venha enfraquecer o progresso da missão. Entende? O próprio Paulo ele recebeu ataques do inferno de todas as partes. Então ele sabe da necessidade que há em praticarmos aquilo que nós falamos, em praticarmos aquilo que nós pregamos. Irmãos, a vida cristã, ela é tudo menos um mar de rosas. Isso não existe. Mas nem por isso ela deixa de ser prazerosa, ela deixa de ser plena, desde que essa verdade esteja de fato enraizada em nosso coração e reflita na nossa prática diária. A questão não é você saber recitar a Confissão de Westminster. A questão não é você conhecer e saber falar de cor algumas características da Confissão de 1689, compilada por Spurgeon. A questão não é você saber os cânones de Dort, os 5 pontos do calvinismo, os 5 solas da reforma protestante. A questão não é essa. Você pode saber de tudo isso e ainda ir para o inferno, porque não é conhecimento que salva. É Jesus Cristo Todo-Poderoso. Não é o que você sabe que salva você aqui. É o que foi feito por Cristo na cruz. E uma vez que você recebe isso, se arrepende dos seus pecados e passa a praticar aquilo que você ouve, passa a andar no caminho da salvação, no caminho correto da palavra de Deus, você passa a desfrutar dessa plena alegria, dessa alegria que vem da salvação. Então, meus irmãos, é por isso que não pode haver pazes com o pecado. É por isso que não podemos separar doutrina e evangelho da nossa prática. Não basta apenas ter ortodoxia, tem que haver ortopraxia. A ortodoxia tem que andar do lado da prática. Nós precisamos praticar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Então aqui a gente entra no versículo, antes de terminar o versículo 27, depois do apóstolo falar sobre a coerência da fé, né, na prática dos crentes, ele também diz para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Uau! Uau! Que texto maravilhoso, meus irmãos! O que ele está dizendo aqui? O que o apóstolo Paulo está trazendo a nós aqui através dessa palavra? O que ele está nos falando aqui
através dessa palavra. Olha, vivam de modo digno do Evangelho. Mas isso implica também viver em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Perceba que o apóstolo, ele junta as coisas. Ele diz, olha, vocês têm que praticar a verdade, vocês têm que praticar o que vocês aprenderam, o que vocês leem, o que vocês ouvem, tem que colocar em prática, mas também isso tem que ser acompanhado pela comunhão. Vocês têm que ter comunhão com os irmãos, vocês têm que estarem juntos, né? E ele diz aqui, vivam de modo digno, mas isso implica também na nossa vida diária como igreja, como irmãos. Ele usa aqui uma expressão novamente militar, lutando juntos. E esse lutar juntos aponta para uma batalha, um combate. Ele diz que eles estão lutando juntos pela fé. Ou seja, o próprio ato de lutar juntos já pressupõe uma equipe, já pressupõe uma união, uma unidade no mesmo propósito. Como ele diz, um só espírito como uma só alma. A vida cristã, ela inclui lutas e provações, meus irmãos. Aliás, Paulo nunca disse o contrário. Paulo nunca disse que essas coisas não iriam acontecer, mas o que ele passa e nós passamos nessa vida é passageiro, é momentâneo. Somente a plena alegria em Cristo é eterna e inabalável. Isso é algo que nós vemos aqui em Filipenses e vemos na nossa vida cristã diária. Tudo que nós passamos é momentâneo, mas a palavra de Deus é eterna. A alegria que nós temos em nós, que nós temos em nosso coração, ela é eterna, ela é inabalável, porque ela está firme na rocha. Ela está estruturada, alicerçada na rocha. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele vê a igreja como uma equipe e ele lembra aos filipenses que o trabalho em equipe promove muitas vitórias na missão, né? Todos nós sabemos e já assistimos muitos campeonatos, seja de basquete, de futebol ou qualquer esporte. Não tem nada pior quando alguém é aquele chamado fominha, não é verdade? Aquele que quer jogar sozinho, aquele que dribla sozinho, aquele que passa todo mundo sozinho, faz a cesta sozinho, faz o gol sozinho. Logo ele está cansado, logo ele fica exausto e tem que sentar. Mas quando nós caminhamos em unidade, quando nós trabalhamos como equipe, um passando a bola para o outro, né, um fazendo uma coisa, assim como Paulo propõe, né, em outro lugar, falando a respeito do corpo de Cristo, cada membro tem a sua importância, trabalha do seu modo, né? Então, cada um trabalhando dessa forma faz com que o corpo funcione, faz com que o corpo avance. Então é isso que ele está dizendo aqui, ele quer que a igreja trabalhe como equipe, né? E ele fala, ó, para que ou indo até vocês ou ficando sabendo daqui, eu venha ouvir a respeito de vocês, a respeito da unidade de vocês, a unidade com que vocês têm trabalhado. Então, eu quero ouvir as boas notícias a respeito de vocês. Eu não quero saber que vocês são uma igreja que está toda corrompida, não. Eu quero ouvir de vocês que vocês estão caminhando para o amadurecimento. Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos estar juntos para vencermos. Ninguém vence sozinho. Todos nós precisamos de gente, precisamos uns dos outros. O termo grego utilizado aqui por Paulo é sunatreo, que significa lutar juntos como atletas. Olha que incrível. Paulo, primeiro, ele traz a imagem militar, né, da igreja estar firme, se portar como soldados, e agora ele traz uma imagem um pouco mais atlética da igreja como equipe, os irmãos como equipe que estão trabalhando juntos com a mesma finalidade, que é o avanço, o progresso do evangelho, do reino de Deus. Então significa lutar juntos como atletas.
Aleluias! Somos um time, não somos rivais, não lutamos contra nós mesmos, ou pelo menos não deveríamos. Nós não deveríamos lutar. Havia ali, meus irmãos, certa divisão que estava acontecendo na igreja de Filipos. A gente até vai falar um pouco disso um pouco mais à frente, outro dia. Paulo ele está corrigindo diretamente esse erro, né? Essa divisão. Existe um único vencedor quando há divisão na igreja. E esse vencedor é o diabo. Quando há divisão na igreja, seja de qualquer forma, um irmão contra o outro, uma irmã falando mal de outro, um irmão falando do outro, isso só traz vitória ao reino das trevas, ao inferno. Cristo, ao orar, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um também. Perceba a seriedade, perceba a importância que Jesus dá para a unidade da igreja, para a unidade dos irmãos. Pai, que eles sejam um. Então, meus irmãos, os céus se alegram em nossa comunhão, em nossa unidade. Nós precisamos parar de lutar contra nós mesmos, parar de lutar contra outros irmãos, lutar contra outras denominações. É claro que o erro precisa ser corrigido. É claro que as heresias precisam ser combatidas. Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Então Paulo está falando, igreja, trabalhem em equipe, trabalhem em união. Né? Então do verso 28 ao 30 aqui, meus irmãos, o apóstolo ele fala a respeito da coragem que os filipenses deveriam ter diante dos possíveis sofrimentos e provações. Agora ele muda um pouco, né, a ênfase e fala mais sobre a coragem diante dos sofrimentos, diante das provações. E quem mais, né, poderia falar sobre isso do que o próprio apóstolo, que já sofreu tantas coisas, né? No nosso primeiro dia dessa série, nós traçamos, né, um pouco da timeline sobre alguns sofrimentos de Paulo. Você pode ter acesso a isso, né? A primeira exposição está gravada tanto no Facebook como no YouTube, né? Então Paulo tem propriedade para falar a respeito de ter coragem diante do sofrimento, né? De ter alegria diante do sofrimento. Então ele não para, ele não desiste. Então ele muda um pouco aqui e começa a dizer para os irmãos, ele diz que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Ele fala, olha, eu quero ouvir de vocês que vocês estão unidos, estão em um só espírito, que vocês andam como uma só alma, têm o mesmo propósito, andam em unidade e que em nada vocês ficam atemorizados diante dos seus adversários. O que isso quer dizer? Resumidamente, Paulo está dizendo, não se assustem, não tenham medo dos seus adversários, não se atemorizam, não se atemorizem, tenham coragem. Tenha coragem. Paulo ele não está nos convidando a entrar cegamente em um tipo de guerra sem sentido. Não é isso. Mas ele está dizendo que todo cristão genuíno não deveria temer os homens, não deveria temer os demônios, porque o que para eles, para os homens, é prova de perdição, para nós é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Vou até tomar um pouco de água. Que incrível isso, meus irmãos. Os adversários são reais. Eles são reais. As lutas são reais. Os ataques demoníacos são de fato reais. Mas, meus queridos irmãos, meus amigos, a plena alegria é também mais que real. Cristo é de fato a nossa alegria. Cristo está conosco e não nos desampara
em qualquer momento. Ele está sempre conosco, nos guiando, nos orientando. Né? O próprio salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu não temerei. Quando eu temer, hei de confiar em ti. A Bíblia é carregada de palavras do Senhor dizendo, não temas, não temas, não temas. E nós precisamos de coragem para lidar com os nossos sofrimentos, para lidar com as nossas dificuldades, com as nossas provações. Cristo está conosco e não nos desampara. Paulo diz em seguida que nós recebemos a graça de sofrer por Cristo, não apenas de crer nele. Uau! Olha que incrível essa expressão. Você já parou para mensurar a grandiosidade dessa afirmação? Essa afirmação tem como exemplo maior Jesus Cristo. Ele foi o servo sofredor. Ele foi aquele que carregou a cruz até o final. Ele foi aquele que sofreu por nós, foi pregado por nós na cruz do Calvário. Então, nosso maior modelo é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo para a igreja, é claro, mas nenhum exemplo, nenhum modelo é maior do que Jesus Cristo. Ao olharmos para o Mestre, nós vemos uma vida submissa a Deus, a ponto de se entregar e sofrer, sabendo que o que lhe estava proposto era muito maior, era muito mais excelente. Ele foi o servo sofredor. E com base nisso, a igreja segue o exemplo, o modelo de morrer para só então viver. Isso é incrível. É incrível. A igreja morre para viver. Nós morremos para viver, morremos para nós mesmos, morremos para os nossos próprios anseios, para os nossos prazeres mundanos, nós morremos para o pecado. E queremos viver para Jesus, vivemos para a glória do Senhor Jesus. O sofrimento, meus irmãos, por causa do Evangelho, ele não é acidental, mas ele é um alto privilégio. Por que eu estou falando a respeito disso? Paulo está trabalhando essa ideia aqui, ele está dizendo que nós recebemos a graça de sofrermos por Cristo. Por isso que o apóstolo diz que recebemos a graça de sofrer por Cristo. E graça no original significa dom. Nós recebemos o dom de sofrermos por Cristo e não apenas de crer nele. Porque muita gente acha que crer é o suficiente. Crer basta. E crer basta para a salvação, meus irmãos. A salvação é pela graça. Mas a salvação, ela tem que desembocar, né? Ela tem que refletir na nossa ação diária, na nossa vida diária, na nossa santificação, no nosso amor pelo próximo, na nossa caridade, na nossa generosidade. Tudo isso daqui mostra a qualidade da nossa salvação. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Por nós mesmos, nós não seríamos capazes de suportar as provações. É por isso que é nos dado um dom de sofrer por Cristo e não apenas de crer. Mas Cristo nos deu graça suficiente para crer nele, o que consequentemente nos dá a alegria de continuarmos satisfeitos mesmo em meio à dor, alegres mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Paz em meio ao caos. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós aprendemos em Filipenses. Nós temos a alegria de Cristo em meio ao caos, em meio ao sofrimento. Os filipenses haviam visto o testemunho de Paulo estampado nos seus sofrimentos. Eles viam a forma que o apóstolo lidava com essas situações e eles deveriam aprender a ter a mesma alegria, o mesmo viver, a mesma comunhão, a mesma coragem e o mesmo combate que Paulo tinha. Paulo diz isso, vocês têm o mesmo combate
que vocês têm visto que eu continuo tendo, né? E o que isso quer dizer? Essa palavra combate, esse termo grego significa agonia. Essa palavra é usada também em Getsêmani, quando Jesus está ali sofrendo, né, se referindo à agonia de Jesus. Então, se nós enfrentarmos a batalha dependendo do Senhor, como o próprio Jesus e como o apóstolo Paulo, ele é fiel para prover tudo o que é necessário para esse combate. A alegria, a satisfação nele, o prazer em sua presença, e tudo isso será muito maior do que qualquer sofrimento que nós venhamos passar. Tudo tem um propósito. Você não está sozinho no seu sofrimento. Você não está sozinho naquilo que você está passando. Cristo está contigo. Ele enviou o Espírito Santo para confortar você, para consolar você, para ser o outro advogado que lembra você das palavras de Jesus, que te dá poder para vencer o pecado, que te dá poder para viver a vida cristã, que te dá dons espirituais para você pregar a palavra, para você ensinar, para você amar o próximo. Deus continua provendo. Ele continua provendo da mesma forma que proveu ao seu filho e ao apóstolo Paulo. Ele continua provendo poder, alegria, satisfação, comunhão, tudo que é necessário para nós andarmos em santidade, nós andarmos em novidade de vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E aqui, caminhando para o final, caminhando para a conclusão, aqui tem sido tão especial essa exposição, essa série Plena Alegria, mas eu quero que você entenda que você deve praticar aquilo que você ouve. Você deve colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Não é só armazenar informações, isso deve transformar os seus afetos, isso deve transformar a sua vida. Nós precisamos, assim como os filipenses precisavam, nós precisamos andar de modo coerente com a mensagem que nós professamos. Precisamos andar de modo digno do Evangelho de Jesus. Também precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos, com a igreja. Não há cristão sozinho. Não tem como ser igreja sozinho. Temos que trabalhar em equipe. Cristo nos chamou como equipe, como uma família, para que o mundo veja e creia que Ele nos chamou, que Ele nos enviou. Ele mesmo disse isso, que uma prova, de que nós fomos chamados e enviados por Ele seria a nossa unidade. Isso é maravilhoso. Por fim, que nós tenhamos coragem diante dos sofrimentos, que nós possamos andar em vitória, porque Ele nos chamou, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo o que deveria vencer. E nós também precisamos e devemos andar em vitória, e para isso tem que haver coragem. Não nos foi dado um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza. Devemos andar em vitória porque Ele venceu, e a Escritura diz que nele nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo o que nós passamos aqui, assim como Paulo passou, não se esqueça que ele estava preso. Tudo isso que nós passamos não tem o poder de remover a alegria de Cristo em nosso coração. Não tem. Não tem. A alegria de Cristo é inabalável em nós e deve refletir no nosso viver diário. Não tem o poder de remover a alegria e a nossa luta pela fé. Meus irmãos, Jesus está vivo e a sua igreja está viva. Todos aqueles que Ele chamou para si estão vivos nele. E só estão vivos nele porque morreram para si.
morreram para o mundo, estão crucificados com Cristo e estão crucificados para o mundo. Aleluia! Essa é a certeza da nossa fé. Essa é a certeza de Cristo em nós, esperança da glória. Glórias ao nosso Senhor, que você possa ter sido abençoado, que você possa ter sido exortado, consolado, edificado por essa palavra, que isso possa refletir na sua vida diária, que você possa andar de modo digno do Evangelho, ter comunhão, ter unidade com os irmãos, andar em unidade com os irmãos, ter coragem diante dos sofrimentos e viver essa plena alegria que o Senhor nos propõe, essa plena alegria que é uma realidade em nós, aqueles que são salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, andam em plena alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. Quero te convidar para nós orarmos agora e agradecermos ao nosso Deus. Pai, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. Obrigado pela alegria plena, completa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado a vivermos para si, a vivermos para ti. O Senhor tem nos chamado a vivermos de modo digno do Evangelho. O Senhor tem nos chamado a vivermos, Senhor, em unidade, em união, em um só espírito, como uma só alma com os nossos irmãos. O Senhor tem nos chamado a vivermos uma vida para a sua glória, Deus, a termos coragem diante dos sofrimentos, diante daquilo que nós passamos e vivemos em plenitude, na plenitude do Senhor Jesus. Continua conosco, Pai. Continua nos fortalecendo, continua abençoando todos aqueles que estão acompanhando, que o Senhor abençoe cada um e que haja plena alegria no coração de cada um. Para a honra e glória do seu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você, a sua família. Domingo que vem estamos aqui às 18 e semana que vem nós temos mais plena alegria às 20 horas. Deus abençoe, um beijo no coração. Tchau, tchau.